Estamos em mais um podcast, uma nova temporada do Regeneração Ótica, né? Com o intuito aí, um movimento para trazer conhecimento e evolução para o ramo. E hoje a gente está aqui na sede do Sind Ótica, uma nova sede aqui em Porto Alegre, com um convidado bem especial, o Maurício. Ele que é consultor financeiro, né? Trabalhou com grandes empresas, trabalha ainda com grandes empresas. É o conselheiro dessas empresas, é o financeiro, é muita coisa, aquisição de negócios, venda de negócios, então ele tem muita experiência nessa área. E eu fiz, né, esse convite para ele. Obrigada, Maurício, por estar aqui com a gente, contribuindo com o setor óptico. Eu acho que a gente tem muito a crescer, aprender e evoluir com pessoas também que não são do setor, para trazer a sua experiência, a sua vivência. Então, Maurício, te apresenta, fala um pouquinho da tua história, vamos falar um pouquinho sobre negócios financeiros, parte que a gente mistura dinheiro pessoal com do negócio, como a gente pode melhorar nossos negócios, porque muitas vezes a gente não olha para os números, né? A gente vai indo, paga boleto. Então, como, Maurício, que a gente faz, né, para sair do pagar boleto todo dia e começar a viver, começar a olhar o negócio como algo que gera lucro, gera valor, né? E que a gente consegue crescer em segurança aí olhando para isso tudo. Claro, muito obrigado pelo convite, Jéssica, é um prazer estar aqui participando, poder colaborar, compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Então, eu sou o Maurício, sou casado com a Mari, pai do Matias e do Mariano, né? Esse é o maior título que eu tenho. Os 4 M's, né? Os 4 M's, planejamento, né? Planejamento foi até nos nomes. Conhecer a Mari e casar com a Mari não foi tão planejado assim, ser o mesmo nome, mas já que teve 2 nomes com M. Vamos lá, né? Os filhos também seguiram esse planejamento aí. O pessoal não é nem um pouco supersticioso, mas seguiu. Vamos lá. Então eu digo que esse é meu maior conquista, meu maior patrimônio, né? A minha família, a base onde a gente está aí, onde tem a fortaleza, onde a gente tem nossa fonte de energia, nossa fonte de satisfação. Eu sempre fui apaixonado por números, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de números, então sempre trabalhei muito com números, estudei números, procurei me especializar em números. Mas eu digo que os números, por si só, eles ficam frios. Não né? fazem então, nada. Os números, eles são um indicador, são um guia para a gente tomar decisão estratégica, entender as coisas, né? E ter clareza deles é fundamental para a gente conseguir organizar e tomar uma decisão consciente, né? Errar e acertar é do jogo, né? Mas quanto mais dados e mais embasamento a gente tiver... A gente acerta com mais segurança. A gente tem mais segurança, e se errar, erra um pouco mais consciente. Né? Quer dizer, só no feeling a coisa também não funciona, né? A gente precisa ter um... Não, é importante, né? E por mais que às vezes os números assustem, né? Eles são necessários, e o que eu tenho na minha vida e tento passar para os lugares que eu ando aí e consigo colaborar é que tem que enxergar eles com leveza, né? Fazer do menos para mais. Começa com básico, né? Como assim? Vamos lá. Começa com básico e vai avançando à medida que tu consegue. Como assim? Tem 3 indicadores financeiros que são básicos e servem para empresa pequena, média e grande. Que são 3 coisas que tu tem que olhar, né? Que são fundamentais, que é o quê? É o que entra, o que sai e o que sobra ou o que não sobra. Tá. São praticamente 3 Parece indicadores. fácil, né? Parece fácil. Não é bem assim, né? Em todos os negócios. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem essa linha final. A gente até enxerga dinheiro entrando, vê que a coisa está acontecendo. Não, mas uma empresa tem lucro, mas na verdade a gente só está girando dinheiro, né? Exatamente. Parece complexo, mas é simples porque o primeiro passo é tu ter registro, de alguma forma, né? Seja com um sistema, com um CRM, com uma planilha, com papel que seja, né? Tu tem que achar alguma forma que seja confortável para ti de tu enxergar as coisas, né? O primeiro passo é tu enxergar. E aí, para tu enxergar, tu tem que registrar, criar alguma rotina de tu registrar, seja diário, seja semanal, seja mensal, e tu ter um momento para tu olhar para isso, né? Então tu tem o trabalho tem uma disciplina aí também, né? Ter o trabalho de registrar e ter a disciplina ou a rotina ou o planejamento de tu olhar para isso. Que a partir do momento que tu começa a olhar, tu começa a pegar gosto, tu começa a entender, né? Até tu criar esse hábito, às vezes assusta, né? Tu não gosta, é avesso, não gosta de planilha, não sou de números, né? Eu sou mais da estratégia, sou mais da ação, mas enfim, o número ele vai te ajudar muito nisso. Então parece complexo, mas não, são 3 coisas que tu tem que olhar, o que entra, o que sai e o que sobra. A partir do momento que tu começa a criar essa rotina, tu começa a ter mais clareza. Por mais dificuldade que tu tenha, por mais que talvez não seja tão completo
a tua forma de fazer, tu vai começar a enxergar coisas e vai aprimorando. Vai vendo, ó, tô registrando o que tá entrando, mas esqueci de registrar isso que entra também. Tu vai aprimorando aquilo, vai aprofundando. Eu registrei isso que sai, mas faltou coisa. Aí tu vai começar a ver, eu achava que sobrava, mas não sobra, né? Então o primeiro passo é isso, começar a registrar e olhar o que está acontecendo. À medida que tu vai pegando o gosto, que tu vai vendo que o número ajuda, que o número facilita, né? Ele te tomar decisões, né? Ele te ajuda a entender, ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a tomar decisões. Então, à medida que tu vai começando a criar esse hábito, tu vai pegando o gosto e vai evoluindo nesse número. E o que tu viu nesse tempo todo, assim, passando por diversas empresas, né, nessas aquisições, nessas vendas? O que tu viu de maior erro, assim, que tu pudesse contribuir com, né, com as pessoas para que elas se atentem a esses erros? Tem alguns erros básicos, né? O primeiro é tu não ter esse mapeamento de números, não ter clareza desses números, né? Então é importante criar o hábito de registrar. E aí tu vai buscar o que é mais confortável para ti. Né? Embora tenha padrões de mercado, tenha técnica, né? Tenha teoria, para começar tu tem que fazer do melhor jeito para ti. Né? Eu vou começar a registrar, seja num papel, né? Uma coisa que... É aquela coisa, começa a fazer sem desculpa. Exatamente. Porque senão a gente fica deixando desculpa e a gente nunca faz e aquilo tá sempre, a gente tá sempre na mesma bola, né? Exatamente. Sempre em círculo, parece que a gente não sai daquilo. Então a gente precisa ter disciplina para começar a fazer de alguma forma. Mesmo que não seja tão correta, como tu falou no início, vai faltar alguma coisa, mas precisa ser feito. Precisa ter esse norte. Começa a registrar, começa a olhar para isso, né? Tem gente que não olha. E a partir do momento que tu começa a olhar para isso, tu tem que separar a tua vida pessoal do teu negócio. Né? Já pegou empresas assim grandes que tinham tudo isso meio bagunçado? Muito, né? Tem empresas grandes que misturam CNPJ às vezes, tem empresas menores que misturam CNPJ com CPF, né? Tu tem que ter clareza para saber se o negócio está sendo sustentável e está te sustentando ou é tu que está sustentando o negócio. Né? Isso é um erro muito comum, assim, independente do tamanho de empresa. Tem empresas grandes que tem um CNPJ que está consolidado, abrem novas frentes e acaba às vezes um mesmo negócio sustentando outros. Né? Aí mistura tudo, acha que tá, é uma salada de fruta ali, acha que a coisa está acontecendo, mas não tá. É só trabalho sem dinheiro. E se tu não tem clareza e estratégia para isso, tu vai acabar consumindo aquele negócio que é a fonte de tudo. Então, o primeiro passo é registrar, o segundo é tu separar bem as coisas, né? E conseguir enxergar se tu está sustentando o negócio ou o negócio está sustentando. Mas tu tendo esses números, facilita muito tu tomar a decisão e tu ajustar. Né? Porque aí entra o fluxo, entra saber se realmente aquela linha ali de baixo é o que sobrou, porque pode ser que tu tenha faturado, mas não sobrou ali embaixo, porque daqui a pouco tu não recebeu no meio do caminho, ou tu tá sem o fluxo porque tu vai pagar as contas em 2 ou 3 vezes e vai receber em 10, 12. Exatamente. Então a gente tem um balanço aí que às vezes não fecha, né? Não fecha. E isso está dentro das principais erros que tu me questionou, né? Não registrar e não acompanhar, outro é misturar as coisas, né? E o outro erro é confundir o faturamento com o resultado. Né? Aí tá a jogada. O faturamento, o que tu circula de dinheiro, não necessariamente é o teu resultado, né? Não necessariamente o dinheiro que tu tem disponível na tua conta bancária é o teu resultado. Às vezes aquele dinheiro já está comprometido, né? Às vezes aquele dinheiro não é tudo que tu tinha para receber, às vezes o que tem a pagar está mais para frente, enfim. Confundir o faturamento com o resultado também acontece muito, né? Às vezes o volume de dinheiro que circula na empresa dá aquela sensação que está tudo bem, okay. Que está indo tudo bem, que estou tendo êxito, que estou tendo resultado, estou batendo meta, né? Mas se não tiver esse cuidado com as despesas, com o que sai, tu não vai ter o resultado necessário para a operação ser sustentável. Sim, e para estar pagando pelo teu trabalho ali, né? Porque, cliente, às vezes só fica circulando dinheiro, a gente acha que tem lucro, porque tem dinheiro na conta, eu consigo até pagar minhas contas também, mas é aquilo ali que é só o dinheiro girando, não tá tendo lucro. Aí muitas vezes a gente fica naquela sensação de que parece que não sobra, mas tá tudo tão caro. Não, muitas vezes a gente não tá sabendo administrar ali o dinheiro, né? É olhar para eles. Exatamente. Te trazer um caso real aí de um cliente que me procurou, ele me chamou pedindo um auxílio de como empregar melhor os recursos que ele tinha. Tá, né? Então seria o lucro dele, né? Na cabeça dele ele tinha um valor de lucro mensal que ele não estava sabendo empregar. E aí quando eu cheguei para ajudar ele, a gente começou a fazer um mapeamento de toda a operação, de o que entrava, o que saía,
e a gente chegou à conclusão que ele não tinha lucro. O dinheiro que ele achava que estava sobrando não estava sobrando. Que ele queria investir, que ele queria fazer qualquer coisa. Por isso que ele não conseguia empregar em nada, porque acabava na prática não sobrando, né? E ia se consumindo ao longo do tempo. E aí só a gente fazer esse mapeamento e olhar, ele conseguiu enxergar diversas oportunidades de ajuste, tanto no preço de venda, que estava com defasado, como de despesas que ele tinha que talvez não precisava. Então, ele fez um movimento com clareza de ajustar o preço e de reduzir algumas coisas, e em 3 meses ele realmente começou a ter o lucro até maior do que ele imaginava. Olha só. Né? E aí criou o hábito de estar olhando para isso. E aí perdeu a falsa sensação de lucro e passou a realmente ter resultado. Né? Começou a criar controles de forma que ele consiga realmente ter o resultado. Né? Tem alguns teóricos que falam que despesa é que nem unhas, tem que sempre cortando, sempre cortando, sempre cortando. Né? E o desafio do empreendedor, das empresas, é saber diferenciar o que é despesa, o que é custo e o que é investimento. Então vamos lá, vamos entrar nesses 3, vamos abrir um pouquinho, porque realmente às vezes a gente tem essa dificuldade de saber o que é cada um, olha tudo num bolo ali, né? Então... Às vezes acho que tudo que está saindo pode diminuir, pode cortar, o custo é tudo que está relacionado diretamente ao que tu entrega. A venda. Estou vendendo um óculos, o que está relacionado com ele? Se é a lente, se é a armação. Isso é o custo, que tem que estar bem controlado, mas tu não pode diminuir o custo a ponto que diminua a qualidade da tua entrega. Sim. Né? Senão o teu preço também... Não vai vender gato por lebre, não vai... Né? Então tem tudo isso. O custo tem que estar controlado, mas tem que estar estrategicamente proporcional à tua venda. Né? Então não dá para tu mexer nisso sem estratégia. A despesa, sim, tu tem que avaliar. A despesa é o que tu pode cortar. Né? Que aí eu entro o quê? Entra, talvez, mensuração de equipe adequada, né? Entra como que tu vai investir em outras coisas administrativas, né? O teu custo de ocupação, despesa de ocupação. Enfim, tu tem que analisar o que é despesa que não impacta na tua entrega. Então, o custo é o que impacta na tua entrega, a despesa que não é. Essas despesas... material de escritório, material de limpeza, essas coisas, tem que estar bem controlado para não ter gasto excessivo, né? E ver como pode cortar isso, né? Então, essa leitura tu vai fazendo à medida que tu vai começando a mexer e enxergar os números. Isso aqui dá para cortar? Não vai impactar na minha entrega? Então eu corto. Se vai impactar na minha entrega, eu tenho que adequar. Ou então negocia, né? Busca uma outra opção, porque às vezes a gente vai seguindo sempre o mesmo fornecedor, aquela mesma despesa a vida inteira. É isso aí. Né? Agora mesmo a gente estava olhando para isso e dizendo assim, isso aqui é uma coisa que a gente não precisava estar gastando tanto. Exatamente. Vamos buscar um novo fornecedor, eu consegui reduzir em 60% o valor. Buscando um novo fornecedor para fazer o mesmo trabalho. Exatamente, é isso. Óbvio, não podia impactar na entrega. Analisamos, fizemos testes, a gente precisa desse resultado, não, eu consigo, 60% a menos trocando um fornecedor. É algo que a gente faz todo mês rotineiro, então quanto vai me economizar lá no final do ano? Exatamente, é isso. E o investimento também tem isso, né? Apesar de ter historicamente essa coisa do financeiro com marketing, o financeiro não quer liberar verba para marketing, eu entendo que é fundamental o investimento, mas o investimento estratégico. Né? Bem pensado, né? Uma estratégia de divulgação, uma campanha. Se tu tiver clareza do que tu está fazendo, o que tu espera colher de resultado e consegue mensurar... tem que analisar, exato, tem que mensurar isso, Se tu consegue mensurar isso, o investimento também é necessário. Então também não dá para tu querer cortar investimentos, porque também vai impactar na tua entrega e no teu resultado em vendas. Né? Então, à medida que tu vai mexendo com os números, tu vai conseguindo separar essas coisas e ter clareza de saber onde tu bota o dinheiro que vai te dar retorno e onde tu bota o dinheiro que só está indo e não está voltando nada. E o que tu recomenda assim para os empresários, para as pessoas que, né, hoje todo mundo lida com dinheiro, é inevitável isso, né? Todo mundo precisa pelo menos ter uma noção. Isso também, tudo que a gente está falando serve para quem não tem um negócio, mas precisa, né, fazer toda a parte pessoal, exato, entender o que está sendo gasto. O que tu, né, o que recomenda para manter esse controle, né, sem depender não só das planilhas, mas para poder ter essa visão ser um pouco mais claro? Sim. O que eu tenho recomendado para algumas pessoas, né, pessoas físicas que me procuram às vezes, ou empresas menores, que as pessoas às vezes têm aversão a isso, não quero pegar uma planilha, não quero alimentar uma planilha, não tenho paciência de ficar escrevendo. O que eu tenho sugerido? Hoje em dia a inteligência artificial tem ajudado com muitas coisas, facilitado muitas coisas, né? Então, tu pode criar um assistente financeiro para ti numa inteligência artificial. Por exemplo, né? Tu usa isso? Eu tenho, a minha esposa é minha parceira de vida em tudo, então a gente controla junto as empresas, controla junto a vida pessoal,
Como é que eu faço na minha vida hoje, um exemplo que eu compartilho, que eu e minha esposa usamos, como nós dois trabalhamos juntos. A gente tem um grupo de WhatsApp para cada um dos nossos CNPJs e um grupo de WhatsApp para a nossa vida conta pessoal. A gente vai registrando ali, às vezes por áudio, a gente escreve, né? Um exemplo básico. Eu comprei tal coisa. Fui no posto de gasolina, gastei R$200 dia 23 de combustível. Vou jogando no grupo, ao longo do mês, vou registrando, escrevendo ou jogando áudio, eu e minha esposa, aleatoriamente. No final do mês a gente consolida isso, pega todas essas mensagens, joga numa inteligência artificial, me resume o que é despesa disso, o que é daquilo, o que é investimento. Maravilhoso. E qual que é a inteligência que você está usando? A gente usa hoje ainda o ChatGPT. ChatGPT. A gente usa o ChatGPT. E aí tu joga áudio, tudo ali dentro? Joga tudo ali. Copia toda lá a conversa? Exporta a conversa, jogo ali e peço para ele me separar e classificar. E faz o trabalho financeiro gente, pra mim. essa dica, ó. Dica boa. Hashtag fica a dica, porque isso é fácil de fazer, não é impossível. Todo mundo, empresário, pessoa física, todo mundo é uma forma da gente conseguir controlar, que isso realmente é chato. É chato. Hoje eu abro meu cartão de crédito, Jesus de Deus, eu digo, o que Jesus aqui amarrado? Né? É difícil de analisar. A gente joga, né? Com o Carlos também, a gente tem junto, né? Casado, enfim, trabalhamos juntos, então a despesa toda é uma coisa só, né? Sim. Aí a gente joga tudo no cartão, aí beleza, e aí o que a gente faz depois? Analisa como? O que a gente gasta em mercado, o que a gente gasta em posto de combustível, porque tá tudo ali jogado no cartão, é bastante coisa, às vezes fica difícil de analisar. Muito difícil, né? E às vezes essa questão do cartão já teve pessoas que me procuraram e falaram, eu acho que não fui eu que gastei isso. Não pode ter sido. Foi clonado. Às vezes tu vai revisar o cartão 30 dias depois, quando vem a fatura. Tu nem lembra, né? Tu não lembra. Então, se tu conseguir de alguma forma registrando, quanto mais curto o espaço de tempo de registro, melhor para tu lembrar, né? E aí depois tu vai evoluindo de nível. A gente começa registrando, né? Começa registrando. De novo, a mesma coisa. Que a gente falou ali no início, tem a planilha, mas tem um WhatsApp. Se precisar, ali joga no WhatsApp. Joga no WhatsApp, depois consolida numa inteligência artificial ou, né, consolida numa planilha, enfim. Registra o primeiro passo, tendo registro tu vai evoluindo. Eu vi que eu gastei 10. Aí depois no outro mês você vai ver, eu vi que eu gastei 10, 2 foi com alimentação, 3 foi com lazer, 4 foi com educação, enfim. Tu vai começando a refinar aquilo que tu está fazendo. Mas tu registrar é fundamental. Sim, porque daí tu consegue de fato enxergar onde está indo o dinheiro, né? Exatamente. Porque senão vira tudo despesa, ok? Tudo despesa, mas o que é essa despesa? Exatamente. Será que é algo que eu posso cortar? Será que é algo que eu tenho que mexer? Será que é algo que eu vou dizer assim, não, isso aqui não agora, vai ser depois? Então, são várias ações ali estratégicas que a gente consegue tomar olhando para esses números, né? Exatamente, né? O que as grandes empresas têm, o que é a grande teoria econômica financeira contábil? As empresas têm um plano de contas, que é onde tu vai lançando o que tu faz. Para quê? Para tu poder enxergar a operação, né? De certa forma, isso serve para tudo, né? Vamos descomplicando um pouco para a nossa realidade de pessoas físicas ou empresas pequenas, é isso. Tu vai registrando e classificando o que tu está tanto recebendo quanto pagando, para tu ter clareza e tu enxergar. E fazer uma análise se isso realmente faz sentido para o negócio ou não, né? Se é necessário estar ali ou não, né? Foi isso mais ou menos o Maurício que tu fez há pouco. O Maurício está trabalhando com uma grande franquia, enfim, aí ele está reestruturando algumas coisas. Então foi mais ou menos isso também que tu entrou para fazer ali. Eles tinham essas noções, esses números, qual que foi a tua jogada ali? Porque eu sei que tu foi reconhecido ali perante eles, né? Sim. Inclusive foi convidado a trabalhar na franquia. Exato. Porque tinha essa visão do todo que eles não estavam conseguindo ter, estavam brigando ali com os números. Então me conta um pouquinho dessa tua experiência, como é que foi, como que tu chegou nesse ponto de ser convidado pela franqueadora, no caso, a participar da administração com eles. A gente investiu numa franquia, no primeiro momento era para ser uma segunda fonte de renda, e aí tem esse conceito, já que a franquia já tem alguns padrões, né, e já tem um negócio testado, né, um modelo de negócio testado. A teoria já teria que ter tudo isso, né? É isso. E a gente entrou numa franquia, eu e minha esposa, com isso, para ser uma segunda fonte de renda, né, um outro ramo de negócio que a gente gostaria de inserir. Então a gente entrou através de franquia para já ter um modelo testado. Mas, como a gente tem um hábito de se entregar muito para as coisas e ir a fundo, né, a gente pegou o modelo que a franquia já tinha e foi evoluindo algumas coisas, né? Por conta própria. Por conta própria, né, sem pedir nada. A gente colocou a rodar o modelo da franquia, que a gente recebeu o modelo, né, como toda franquia entrega,
Mas a gente resolveu por 3 meses mergulhar dentro do negócio de cabeça, dentro da operação, e começou a analisar algumas coisas que poderiam ser melhores do que estava posto. Né? Então a gente foi no dia a dia, na operação, na prática, olhando, a teoria... Isso que é importante também a gente ter, muitos empresários às vezes têm essa consciência também, tem que sair do operacional, tem que ir para o estratégico. Não é bem assim essa coisa, né? A gente precisa estar ali olhando o operacional, obviamente com a parte estratégica junto, mas não tem como largar tudo, né? Não tem. Eu diria que é chave para o sucesso tu conhecer o operacional, tu viver o operacional. Até porque tu vai precisar desenvolver pessoas, vai precisar treinar pessoas, e não tem como tu querer que alguém faça algo que tu não sabe fazer. Né? Tu não vai conseguir ensinar, é a parte... tu não vai conseguir ensinar, tu não vai conseguir acompanhar, tu não vai conseguir mensurar se o que a pessoa está te entregando é adequado ou não, né? É fundamental, assim. Para nós foi uma experiência ímpar, né? A gente entrou para dentro do negócio, é um negócio no ramo da alimentação, que é uma coisa que minha esposa sempre quis muito, né? Eu confesso que eu era meio avesso, mas eu gostei. Então a gente entrou, analisou, testou, propôs, e aí foi propondo para a franquia, e foi se destacando, a gente se tornou um case de sucesso dentro da franquia. Né? A nossa unidade na cidade de Porto Alegre é a unidade que mais vende no Brasil inteiro. Né? Nossa, olha só. A gente vende mais que São Paulo, que Rio de Janeiro, que Bahia, que Fortaleza, enfim. Simplesmente entrando no negócio, entendendo que pode ser melhor, né? Botando a cabeça ali para funcionar, porque a coisa não tem que andar só desse jeito, né? Tem que ser de uma forma organizada. E aí esses 3 meses serviram como uma base que a gente consegue hoje estar mais fora da operação, mas a gente não está fora do negócio, né? A gente está todo dia presente. Através de indicadores. Através de indicadores, seja presencial, seja online, a gente tem contato diário com a equipe, né? E o que tu sente que faz diferença, assim, hoje, esse contato diário, a gente essa liderança? É isso aí. Todos os negócios têm como fundamental a base de números, mas todos os negócios prosperam através de pessoas. Nossa, essa frase... É forte. Então assim, nada, por mais que a gente tivesse toda a base operacional desenhada, processo bem desenhado, indicadores bem mensurados, a gente não consegue resultados sem pessoas, né? E no varejo, pessoas é dinâmico, né? A gente, graças a Deus, tem uma equipe estabilizada, né? A gente tem Mas não é todo mundo que consegue chegar nesse patamar de ter uma equipe ali de muitos anos. O ramo ótico a gente sabe que tem pessoas ali que estão há muito tempo, mas igual precisa ter essa, vamos dizer assim, essa mudança diária da pessoa também querer evoluir, enfim, e a gente também evoluir como líderes, né? Para poder tirar o melhor da pessoa e ter melhores resultados. Todo mundo ganha, no fim das contas, né? Exatamente. A gente empreende e abre negócio, de certa forma, para realizar sonhos. Né? Todo mundo, né? E aí as pessoas que estão trabalhando conosco também têm que ter sonhos. Então a gente tem que achar um caminho de poder também viabilizar os sonhos dela conosco, né? É óbvio que no varejo não tem como tu querer realizar os sonhos de todas as pessoas, e a gente tem consciência disso como empreendedor, né? Quando a gente conversa com a nossa equipe, a gente engaja eles, treina, desenvolve, né? Proporciona a oportunidade de eles terem uma remuneração melhor através de comissionamento, desempenho. Mas está na mão deles, né? Mas está na mão deles, e de certa forma a gente sabe que o sonho deles pode ser maior do que aquilo ali em algum momento. E a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa em realmente desenvolver, tirar o melhor de cada um enquanto está conosco, a gente conseguir passar um pouco daquilo que a gente fez. Né? A gente chegou onde a gente está hoje porque alguém nos ajudou também, alguém nos inspirou, sabe? Alguém nos estendeu a mão. Então a gente quer ser também essa ponte para alguém, a gente faz questão de desenvolver as pessoas, não só treinar as pessoas para ficar ali conosco o tempo todo, nos dando o resultado isso já que foi do passado, né? Precisa, a gente precisa, digo, é menos custoso tu treinar aquela pessoa do que tu não treinar ela, né? Exatamente. Então dá menos gasto, vamos pensar assim, tu treinar ela do que tu não treinar. Exatamente. E aí a gente fica assim, então, para a gente conseguir ter desempenho no varejo, né, com todo o cenário econômico que a gente vive, o Rio Grande do Sul sofreu com uma enchente há um ano atrás, então tem sérios impactos, né, dentro do desempenho diário num varejo, que é venda direta ao cliente. Então a gente precisa estar todo dia presente, seja com uma mensagem, com um vídeo, com uma ligação, com uma reunião. E é o que vocês fazem hoje? A gente faz hoje, a gente acompanha em tempo real a operação, né, eu como
gosto muito do número, então eu tenho vários períodos do dia que eu dou uma olhada para ver como é que está o desempenho, né? E aí a gente olha um indicador que já dá um indício do que está acontecendo, a gente já aciona a equipe, quem sabe isso. Que é importante ter esses indicadores visíveis ali, né? E é através dos números. Exatamente. Então a gente precisa dos números como a base, mas precisa das pessoas realizando ali o que precisa ser feito, né? E aí usar a tecnologia a nosso favor. Então a gente tem um sistema que a gente acessa remoto, a gente tem câmeras lá do estabelecimento que nos permite ver como é que está o fluxo de pessoas, a gente tem um contador de fluxo, né, para a gente poder indicar a equipe. Eu desenvolvi formas de controlar, porque tudo a gente vai criando com o desempenho, porque no começo a gente falava com a equipe, o que a equipe falava? Não teve fluxo de pessoas. Não tem ninguém aqui pra gente vender. Não tá chegando gente, não tá entrando gente, né? Enfim, essas são as primeiras desculpas. E pra gente, no começo, isso nos intrigava, né? A dificuldade não nos trava, nos intriga. Então, à medida que... A dificuldade nos trava, ela intriga. Exatamente. Precisa a gente ter esse incômodo. Eu preciso resolver. Esse desconforto de resolver, porque empreender é resolver problema o tempo todo, né? A gente tem que resolver problema. Tem que ser bom em resolver problema, não achar mais problema, é resolver problema. A gente vai se tornando cada vez mais especialistas em como resolver problemas. Sim, quanto mais a gente resolver problemas, mais a gente cresce e melhores os resultados. Melhor resultado a gente tem, exatamente. E aí isso foi nos entregando, a gente foi criando formas de controle, formas de fomentar a equipe a enxergar de outra forma, a não se conformar, né? Não pode ser simplesmente uma falta de fluxo, né? Tem falta de fluxo, mas teve atendimento, e esse atendimento teve um desempenho menor, vendeu menos itens, teve um ticket médio menor, um valor de venda menor, enfim, tudo isso a gente começou a desenvolver de forma que hoje a equipe, quando a gente não bate uma meta, ela já consegue ter uma leitura muito mais coerente e com muito mais embasamento para a gente desenvolver estratégias de reverter aquilo ali no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Então a gente conseguiu criar... Sim, não é sobre o achismo, né? A gente está ali, a base tem números, tem todos esses dados para poder olhar e seguir. Que isso é algo que seria maravilhoso que a gente pudesse ter em todo o varejo, né? Ter esse controle do fluxo, saber quantos... Eu não posso garantir que todo mundo não faça, mas eu tenho quase certeza que são poucas as óticas hoje que conseguem saber quantas pessoas entraram, qual foi a conversão, quantas perderam, por que perderam, ter toda essa análise do atendimento não é tão simples. Não. E é ali que são os dados que a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para poder o quê? Entrou 10, eu perdi 8, tá, como é que eu faço para perder 5? Como é que eu faço para perder 3? E fechar as outras 7? Então é aí que entra esse controle dos números também, né? Para saber o nível do atendimento, como tá, onde é que a gente tá pecando, por que essa pessoa saiu sem comprar, o que a gente tem que fazer para essa pessoa entrar na loja e comprar com a gente. Exatamente. E também a importância das pessoas, né? Hoje a gente consegue ter o resultado em alguns lugares quando consegue engajar a equipe, né? Nesse sentido, eu não tenho como colocar uma câmera para saber que entrou 20 pessoas na ótica. Mas se eu conseguir engajar a minha equipe, ela ter consciência da importância de ela ajudar a monitorar isso, né? Não para expor... Não é para apontar o dedo para ninguém, é óbvio. Falhas, né? ou dificuldade de venda, mas para a gente ter a estratégia certa e até desenvolver aquele colaborador para ele melhorar a conversão dele, né? Se cada colaborador, hoje eu atendi 2 pessoas e as 2 não compraram. Se ela tiver clareza da importância desse feedback, de perguntar, pode me dar uma ajuda? Posso. Te atendi aqui, tu acabou não fechando a compra, o que impactou para tu não fechar? Foi o preço, né? Foi o atendimento, foi o produto, sabe? O que foi, né? E isso é a base de dados para reverter, né? E a resposta que a gente precisa está no nosso cliente, sempre está no cliente. Aí tudo bem, tem vários tipos de cliente, tem cliente que não gosta, que não quer falar, tem cliente mais fechado, tem cliente que tem receio de dar um feedback negativo, mas enfim... Tu abre esse canal com o cliente, seja pessoalmente... Não vai conseguir de todo mundo, mas de alguns vai vir. Já vai ser um indicativo, né? Se 1, 2 te der um feedback, já tem uma baita base para trabalhar, né? Aí seja pessoalmente, seja tu criar um formulário anônimo para a pessoa fazer uma avaliação, seja uma avaliação no Google, seja uma avaliação no Instagram. Sim, hoje tem formas de ter um Google Forms, hoje tu já consegue... Exatamente, faz um formulário padrão de Google Forms. Não tem custo algum. Que a pessoa pode fazer anônima, né? Ou se quiser se identificar, que fique à vontade. A gente construiu muito resultado para onde passou tendo clareza disso, tendo a resposta do cliente. E foi isso que vocês levaram para a franqueadora, então? Toda essa análise desses dados, como melhorar, obviamente olharam para produto, olharam para tudo, né? Produto, processo, facilitar a operação no dia a dia, né?
Porque a nossa lei interna, vamos dizer assim, o nosso lema interno é que tudo que a gente faz dentro da nossa operação tem que ser bom para as 3 partes. Qual é a parte? Para a empresa, para o colaborador e para o cliente. E aí tudo que a gente já tinha desenhado, a gente fez uma análise pelas essas 3 óticas. É bom para a empresa? É bom para a equipe? É bom para o cliente? Um exemplo prático assim, um recheio, já que é a área de alimentação. Esse recheio servir quente é bom para a empresa? É bom para o cliente? É bom para a equipe? Mexeram nisso. É bom. Então esse recheio ele tem que ser servido quente, não frio. Então esses pequenos detalhes que fazem completa diferença. Aí a gente serviu o recheio frio, 2 ou 3 clientes falaram que se fosse quente seria melhor, a gente analisou pelas essas 3 óticas, é melhor, começou a vender mais. Começou a vender mais, começou a vir feedbacks positivos, nossa, ficou muito melhor assim. E assim é a nossa cultura no dia a dia, né? Porque cultura não é o que está escrito na parede, no papel ou no computador. Conta um pouquinho mais, como é isso com vocês? Cultura é o que a gente faz no dia a dia, né? A gente entrou no mundo de empreender muito preocupado com a cultura, né? De ter valores, de ter na prática o que a gente realmente acredita, que é fator-chave de sucesso para o negócio. Só que, muitas vezes, a cultura ficava no papel, né? A gente tinha cultura, tinha uma placa, um quadro ou um material que dizia a cultura da empresa, mas no dia a dia não acaba acontecendo. E o colaborador, quando chega, ele às vezes vai vir com uma outra cultura ou vai vir com os valores pessoais dele, né? Aí tem como juntar isso tudo, né? Tem que achar uma forma de dar sinergia nisso, e aí tu conseguindo ter sinergia disso, tu vai ter o resultado, né? Então isso passa por uma boa... De novo a gente entra em pessoas, né? Uma boa recrutamento e seleção, né? Eu e minha esposa, a gente faz questão de entrevistar todo mundo que trabalha conosco, de conversar, né? Ser um bate-papo ali para entender o que a pessoa acredita, quais são os sonhos dela também, quais são os sonhos, quais são os valores, né? Porque a gente acredita, tem que fazer uma entrevista, tem que fazer um monte de parte técnica, às vezes não é sobre isso. Eu acredito muito também que a pessoa ali, a parte técnica a gente ensina, mas a pessoa que vai estar ali contigo, ela vem com uma bagagem, uma personalidade, né? Vem com alguns valores, e se esses valores não encaixarem com os teus valores, não tem como fazer dar certo. Não tem. Não vai misturar, não tem como. Não tem. E embora a gente tenha aqui para falar de números, os números são consequência de tudo isso que a gente está falando, tudo se resume à experiência. Seja a experiência do cliente, do colaborador, do proprietário, do empreendedor, tudo se resume à experiência. E quando a gente tem, de novo, sinergia entre tudo isso, quando tem pessoas que conseguem entender os valores, a experiência que tu quer proporcionar e acredita naquilo, tudo flui naturalmente, sabe? Tudo flui naturalmente, porque a gente tem a nossa ideia do que é a experiência que a gente quer proporcionar para o cliente, para o mercado, o colaborador que está ali tem o mesmo entendimento e o cliente vai ali e sente isso, sabe? O cliente sente quando e vai vender mais, né? Está sendo bem atendido, está sentindo leveza no que está sendo servido, está sentindo qualidade. Na verdade, acho que a pessoa ela sente presença. Exatamente. Essa é a palavra. É isso. Porque a presença entra o quê? Entra que tu parou ali para pensar que um recheio pode ser quente em vez de frio. Então teve uma presença da pessoa de identificar que aquilo poderia ser diferente. Então quando a gente pensa, até na forma de servir o café, a gente pode servir em copo plástico, mas a gente pode fazer uma experiência com uma xicrinha, um pratinho, um biscoitinho, um chocolate. Exatamente. Então é café, segue sendo café, mas é a presença que tu colocou ali, é o carinho que tu colocou ali, né? É um cheirinho na sacola, é um mimosinho, sabe? É a forma de atendimento, é tu treinar esse funcionário para ele ter, é presença. Exatamente. Então essa presença que faz a diferença, eu acredito hoje, né? Eu estou contribuindo aqui. Não, muito, é exatamente isso. Uma coisa que era para ser básica, hoje virou um grande diferencial, né? A tecnologia, assim como ela veio para nos ajudar, ela veio para talvez desconectar as pessoas do presente, como eu estou falando, né? Da entrega, do se entregar. A gente passa, é tudo muito batido. É tudo muito rápido. Muito a gente não se conecta com aquilo. Exatamente. Então a gente precisa hoje trazer essa presença, que é o que eu falo. A gente precisa estar presente, porque senão a gente está sempre no futuro ou no passado. Ou a gente fica depressivo olhando para o passado, ou a gente fica ansioso olhando para o futuro. E aí, e o hoje? É hoje. O que a gente faz? E muitas vezes a gente está de corpo presente com uma pessoa e está com a cabeça longe e não está aproveitando o momento, sabe? Não está conseguindo. Está ali mexendo no celular, não está prestando atenção. Então a gente precisa também trazer hoje essa presença para os nossos negócios, trazer essa presença para essas experiências, para fazer o quê? O cliente que entre ali sinta isso. Sinta isso e se torne um cliente fidelizado.
que vai te garantir uma venda recorrente que é fundamental para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Né? Então, às vezes... E para o ramo óptico ainda, o óculos hoje ainda não é um produto que, nossa, vendo 5, 6 por ano para a mesma pessoa. O normal hoje, infelizmente, que é algo que a gente precisa começar a mexer no nosso ramo, é criar essa cultura de que as pessoas precisam ter é um acessório também, é saúde, sim, mas também é um acessório. Também. Então não dá para ter até porque se a pessoa usa todo dia, ela precisa trocar, né, se chegar a quebrar, então a gente precisa começar a criar essa cultura e tudo isso entra com a experiência de fazer o cliente também estar presente ali, porque tu trouxe essa presença, o cliente também vai estar presente. Sem dúvida. E ele conseguir entender o que tu tem para passar para ele. Então, porque senão tu vai falar, vai entrar aqui, vai sair aqui. Quando não tem presença, fica ruim para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Se o cliente for bem atendido, se sentir acolhido, se sentir contemplado, daqui a pouco ele vai passar lá, nem que seja para tomar um cafezinho, para não perder o contato, para ver se tem alguma novidade, né, para planejar alguma coisa. Porque e te indicar também, né? Sem dúvida, indicação, né? Uma indicação é fundamental. Porque no mundo atual, as pessoas estão tão aceleradas que ter um lugar que seja a ótica para ir lá e ser bem tratado e desacelerar, e esquecer um pouquinho, conversar sobre outras coisas, é uma ótima alternativa também de ter uma fidelização do cliente. Maurício, pensando agora, para a gente finalizar, uma mensagem, algo que tu falaria para o Maurício lá de 10 anos atrás, talvez 15, né? Porque são 15 anos já empreendendo, né? Vamos falar de essa mensagem para um empreendedor, para a pessoa que nos assiste hoje, para que ela consiga enxergar as coisas diferentes e mude, porque a vida é isso, né? É uma constante evolução, a gente precisa estar sempre, todo dia um pouquinho melhor. Então, se tu pudesse falar para o Maurício lá atrás, fazer diferente alguma coisa, o que tu falaria? Eu falaria o que eu tenho falado e vou continuar falando para meus filhos, né? Apesar das dificuldades, apesar de fatores externos, confie sempre em ti mais do que qualquer outra coisa. Né? Porque a resposta sempre é dentro da gente, né? Tu pode buscar ferramenta, pode buscar aconselhamento, vai encontrar pessoas boas que vão te ajudar, mas a decisão mais difícil é aquela que depende de ti. Intuição. E aí tem que confiar em ti, né? Busca conhecimento, busca ferramenta, busca experiência, né? Mas confia em ti. E não deixa de fazer, não trava por medo, não deixa de fazer por receio, porque a gente aprende errando. A gente aprende muito mais errando do que acertando. Né? É impossível tu chegar onde tu sonha sem errar, é impossível. Né? E por incrível que pareça, o erro vai acabar te ensinando muito mais que o acerto, né? Porque o erro vai te dar alguma perda, alguma renúncia. Né? E isso faz a gente, na próxima decisão, ser diferente. Exatamente, né? Vai corrigindo os rumos. Então, é sobre isso, a vida é sobre tu te desenvolvendo, errando, acertando, corrigindo. E tendo, né, base, o que a gente puder aprender para ter como base para tomar melhores essas decisões. Obviamente a gente vai errar, mas se a gente puder errar menos, que é o que a gente começou falando aqui, né? Exatamente. Se a gente puder errar menos, exatamente, a gente avança um pouco mais rápido. E é isso, assim, eu sou um cara que sou das exatas, gosto dos números, né? Mas rapidamente consegui aprender e entender que pessoas e relacionamento é fundamental, né? Então a mensagem é essa: confia em ti, tenha boas pessoas do teu lado, tenha bom relacionamento, né? Haja de forma clara e correta para nunca fechar portas e segue em frente, não desiste nunca. Então terminamos aqui mais um episódio, tenho certeza que dá para tirar muitos insights dessa conversa. Obrigada por toda essa tua contribuição. Tem dicas valiosas aí no meio do caminho do que pode fazer para nos ajudar, que essa é a ideia, né, desse movimento, é a gente trazer esse conhecimento e pensar que a gente pode sempre evoluir, porque hoje falta isso nas pessoas. Infelizmente as pessoas, em vez de querer olhar para frente e querer ser melhores, elas estão estagnadas aí no meio do caminho. Então todo esse movimento é para que a gente possa contribuir de alguma forma, ajudar as pessoas e fazer cada um de vocês aí ser um pouco melhor. Inclusive eu, porque já tirei alguns insights aqui que a gente precisa sempre melhorar. Obrigada, Maurício. Foi um prazer estar aqui contigo nesse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom poder compartilhar com vocês.